Aí, deu certo. Oba, experiência. Isso aí. E aí, tudo bem? Boa noite, namastê. Boa noite. Como é Então, que você tá? tudo jóia. Pensando, pessoal entrando, né? Boa noite, Sim. pessoal. Aham. Online. Pessoal do Clube La Reserve, obrigada pela presença. Então, Marcela, queria primeiro, né, enquanto o pessoal vai entrando, queria ver se você se apresentava, contasse um pouco da sua história, seu início no yoga. Tá. Eu comecei no yoga, eu tinha 20 e poucos anos. Eu fazia academia de ginástica, eu fazia musculação, né? Fazia musculação, step, aquelas coisas que existia no início dos anos 2000. Sim. E aí um dia eu fui fazer uma aula de step e a professora de step faltou porque estava gripada. E aí eu fazia ginástica numa academia que tinha aula de yoga dentro da grade, né? E aí a dona da academia percebeu que eu fiquei chateada, porque eu tinha ido para academia só para aula de step, né? E aí ela fez assim, por que você não faz uma aula de yoga? Eu fiz, não, yoga não tem nada a ver comigo, sabe? Yoga é pra gente parada, eu não sou parada. E aí Muita ela gente tem essa falou, ideia, né, de que yoga é uma coisa parada, uma coisa monótona, né? exatamente. Aí eu fiz, não tem nada a ver comigo. Aí ela fez, vai lá, fica, que você vai gostar. E daí, assim, foi meio que por acaso mesmo. Aí eu fiquei, né, esperei o professor de yoga chegar. E aí o professor de yoga chegou e foi super engraçado, porque eu caí de paraquedas, né, na aula de yoga. E nesse dia ele resolveu dar um sermão para as pessoas que apareciam de paraquedas na aula dele. Que ele dizia, olha, gente, essa aula de yoga é numa academia de ginástica, então se vocês estão aqui achando que vocês vão ficar gostosos e gostosas, que nem na musculação, não tem nada a ver. Portanto, se você caiu aqui de paraquedas, levanta e vai embora, que aqui não é lugar para você. Esse professor é super bem-humorado, mas nesse dia ele disse essas coisas. E aí eu falei bem assim... Ele era professor de Iyengar? Ele é professor de Iyengar até hoje. Iyengar tem uma fama de serem mais brutos, mais rígidos, né? Não sei se você com certeza não está nessa regra, mas inclusive assim, a primeira pessoa que me deu aula de Iyengar, tipo, eu já tomei logo eu falo assim, uma direção assim, porque ela falou assim, olha, sim, seu espaço na sala é apenas esse match, não deixe mais nada fora disso. Daí ela começou a ser nossa. Tipo, aí eu falei, realmente faz sentido. Alguns professores de Iyengar são realmente um pouquinho mais brutos, mas você não, mas você é um docinho. E era. Tá certo. E aí o professor falou isso. Eu fiz, caramba, não vou sair daqui não, que desaforado, né? Eu pensei, que desaforado, depois eu vou ficar até o final. E aí ele fez, você que tá aqui, você certamente não vai aguentar uma aula inteira, né? Vai doer tudo, você vai levantar e vai embora. Daí eu pensei que aquilo era um desafio para mim, pois eu vou ficar até o final. E aí eu comecei a fazer, e aí eu comecei a gostar, por incrível que pareça, e não deu vontade de ir embora, né? Em nenhum momento eu pensei em ir embora, eu fiquei até o final. E daí quando terminou a aula, eu fiz, olha, gostei desse negócio. E aí acabou que eu voltei depois, por um acaso, né, para uma aula. E aí eu cheguei, a turma estava cheia, sabe? E cheio de pessoas com mais de 60 anos. Eram mulheres com mais de 60 anos e uma turma lotada. Que no fim das contas não deu espaço para mim. E aí eu me retirei e fui embora, né? E aí o professor foi atrás de mim. No momento em que eu entrei na sala, que eu vi que a sala estava lotada, né? No segundo dia que eu tentei essa aula. E fui embora. Assim que terminou a aula, o professor foi atrás de mim na academia e veio me perguntar, por que você saiu da minha aula? Eu disse, não, porque estava cheio. E aí não dava para eu praticar. Ele fez assim, você quer mesmo praticar yoga? Eu falei, quero. Ele, então, faz o seguinte, você vai vir agora numa turma tal hora, que tem menos gente, e aí você consegue praticar direito. Porque essa turma que você vê, né, nesse horário é muito cheia e não vai dar para você realmente. Aí eu voltei, né? Quando eu fui tentar a terceira aula, deu certo, e aí eu me apaixonei pelo negócio e larguei a musculação, larguei o step, larguei tudo, e tô há 15 anos praticando yoga, praticamente só isso. Cachaçinha. É bem isso, é cachaçinha mesmo.
Olha, e agora você falou uma coisa que durante a sua aula tinha pessoas com mais de 60 anos, né? Eu acho que o que mais me impactou na primeira aula que eu fiz foi ver realmente uma pessoa Uhum. também acima de 60 anos com uma flexibilidade invejável. Falei, meu Deus, eu preciso disso para minha vida, eu quero chegar assim. Meu irmão tá online aí, Lucas, vê se você lembra disso, a gente foi junto para essa aula. E nossa, a gente ficou com vergonha do velhinho, porque ele arrasava. E a gente suando, tremendo, parecia tava com frio, de tanto que tremia. E ele realmente deu o maior show e a gente voltou, né, logo para ver se ficava parecido um pouco com ele. Mas, então, é até uma das perguntas que mandaram, se é uma prática apenas para pessoas, né, idosas ou uma prática específica para pessoas novas, se tem uma idade correta para praticar. Não, assim, o Iyengar, a filosofia da gente é que qualquer pessoa pode praticar yoga, em qualquer idade. Então, existe a mesma aula que eu faço para adulto, eu posso fazer com crianças, por exemplo, 9, 8 anos. Eu já tive um aluno de 8 anos de idade que praticava comigo e com adultos e fazia aula inteirinha comigo. Então, eu, inclusive, corrigia ele do jeito... e aí eu corrigia ele do jeito que eu corrigia as outras alunas e todo mundo respeitava ele de 8 anos no meio da sala, né? Então, novinho, assim, adolescente, eu já dei aula para ginastas de 16 anos, né, que tinha dificuldade de se equilibrar. Tinha muita flexibilidade, mas não se equilibrava. E já dei aula para pessoas mais velhas. A aluna mais velha que eu já tive foi minha aluna até março, né, antes da pandemia, ela tem 74 anos. E ela também fazia a aula dela junto com garotas de 22, 23 anos. E ela dizia, Marcela, eu sei que essa turma aí é avançada, é uma turma de jovens, mas eu não tô nem aí. Eu não vou fazer aula, eu não vou fazer hidroginástica ou qualquer coisa para velho, não. Eu quero fazer aula com você e eu vou fazer o que eu consigo. E ela ficava até o final. Aí ela mandava as meninas irem na frente, porque ela conseguia copiar o lado certo. E ela fazia a aula toda. Tinha coisas que ela não se equilibrava direito, ela fazia, isso eu não vou fazer. Ela mesma tomava consciência de se posicionar e dizia, não vou fazer. Mas ela fazia 1 hora de aula. E aí, então, é para qualquer idade, né? O Iyengar tem essa vantagem de você escolher uma postura e permanecer na postura. Então, você vai fazer a postura da árvore, né? E vai tentar ficar ali por um tempo. Então, não precisa muito movimento rápido para as pessoas idosas. É ideal, né? Por causa da mobilidade. A gente também usa muito blocos, paredes, né? E sempre alternativas, variações mais fáceis para quem não consegue fazer o desempenho completo. No entanto, o fato de ser mais fácil não é menos exigente. Cada um tem o seu nível, né? A jornada no yoga é muito individual. Então, para uma pessoa que tem flexibilidade, ela vai avançar mais, porque a tolerância dela é maior. Uma pessoa que tem menos flexibilidade vai avançar menos. Mas nos dois casos, o efeito é o mesmo. Uma pessoa que tem flexibilidade, ela não pode fazer menos, porque senão ela vai estar roubando. Não vai ter o efeito da prática. E uma pessoa que tem pouca flexibilidade não vai forçar, senão vai lesionar. Então, a prática é de acordo com o seu limite do confortável, né? A gente diz assim, busque o conforto no desconforto. E é para qualquer idade, é para qualquer corpo. Inclusive, assim, se pessoas que têm mobilidade com uma perna e menos com a outra, a gente vai trabalhar de uma forma que compense, né, as ausências de mobilidade, de modo que a prática ela venha a se realizar independente do problema. Essa é a filosofia do Iyengar, né? É o yoga para todas as idades, para qualquer tipo de pessoa. E como você falou, né? Tem os objetos que auxiliam, né? O bloco, a corda, a cadeira, que são bem democráticos, né? Qualquer pessoa
pode entrar e fazer na sua condição física, na sua idade. E eu acho assim, que a sensação de bem-estar, eu acredito, né, que venha para qualquer pessoa, com menos ou com total flexibilidade, com uma melhor execução da postura ou com uma postura completamente inicial. Eu acho que assim, o prazer de realizar o yoga, ele é independente de qual nível de evolução do yoga você está, né? Descobrir, assim, né? Poder colocar os ombros para trás, poder abrir peito, isso é prazeroso em qualquer situação, em qualquer nível. Thalita está perguntando se ajuda na ansiedade. Ajuda. Ajuda porque a ansiedade... A ansiedade é uma tendência que você tem de ficar pensando no futuro, tá certo? A ansiedade é um hábito que você tem de se desconectar do presente e projetar o futuro. Em geral, esse futuro, ele é meio catastrófico, né? Você nunca pensa num futuro benéfico para você. É sempre um futuro aterrorizante. E aí é o medo desse futuro aterrorizante chegar que causa, né, essa ansiedade. Então, o que acontece na prática do yoga? Você tem que estar com a cabeça o tempo todo na prática, senão você cai, digamos assim, né? Senão você se lesiona. Então, por exemplo, para fazer determinadas posturas, você tem que estar se observando o tempo todo. Então, durante a prática, você está conectado com o presente. Você não está projetando no futuro se vai conseguir ou não. Você tem que estar ali olhando para conseguir fazer. Então, passa a ser um treino de estar o tempo todo olhando para o seu próprio presente, olhando para si mesmo. E aí, ao fazer isso, você já não está mais prospectando. Então, você não precisa pensar no futuro nem ter medo do futuro, porque seu presente é mais importante. Então, você vai trazer a atenção plena, né? Porque na prática do yoga, durante 1 hora, sua cabeça tem que estar no tapetinho, né? Nos movimentos. E aí, quando você sai do yoga, da prática, né? Quando você sai do tapetinho, quando você sai da sala de prática, esse hábito, ele posterga, né? Você meio que transfere o hábito da atenção plena mesmo. Sim, eu tive um problema agora com o seu áudio na última frase. Que me ligaram agora. Oi. Não, então, pegando um pouco isso que você está falando, eu assisti a alguns vídeos sobre yoga antes de decidir qual Oi, André, meu filho entrou. Que legal. Para saber um pouco mais, né? E teve uma observação de uma professora que eu seguia e ela falou assim que o yoga auxiliava ela nas pequenas percepções da vida e que isso fazia com que ela se sentisse mais presente, né? Sentisse os momentos. Então, ela deu um exemplo assim sobre sabores, sobre texturas, que ela começou a observar melhor, né? Antes ela comia pensando no que ela ia fazer depois e que depois de praticar, ela começou a perceber, nossa, olha, as texturas, os gostos, os aromas são diferentes e isso te conecta com o presente, né? Você perceber a situação, o calor, o toque da roupa no seu corpo, a temperatura ambiente. Respondendo a pergunta da Thalita, né? Te traz para o momento presente e automaticamente diminui, baixa a sua ansiedade, né? Eu acredito que isso assim, é uma coisa que eu observo, quem pratica e está assistindo quiser dar opinião, eu acho que se é assim também, né? Comigo funciona, pelo menos. E é o que mais me apaixona, porque muda a sua percepção de mundo, né? Você muda totalmente. Você também sentiu logo isso no começo? Demorou um pouco mais? Como foi? Senti. Do início eu tive efeitos mais imediatos, como, por exemplo, a melhoria do sono, né? Eu tinha um sono muito, muito oscilante durante a madrugada e quando eu comecei a fazer essa prática de yoga
nessa época que eu te falei, né, da academia e tal, de ginástica, tipo assim, 2 horas depois da prática, eu arriava de sono, eu caía de sono em qualquer lugar. Se eu tivesse na casa do namorado, eu dormia. Se eu tivesse num restaurante, eu precisava voltar para casa morrendo de sono. Então, ficou marcado na época que eu precisava dormir. E aí eu acordava no outro dia totalmente revigorada, não tinha mais aquela sensação de dormir e acordar cansada, sabe? Eu acordava boa, né? E aí depois, com o passar do tempo, eu sempre fui uma pessoa muito controladora, né? Eu gosto das coisas muito do meu jeito, certinho, eu sou muito metódica. E só que antes do yoga, eu não tinha muita paciência. Então, quando a coisa saía do controle, eu ficava, né? Eu descontava em todo mundo, eu dizia que eu não gostava das coisas, eu era um tanto agressiva. E aí, com o yoga, do tipo, planejei, não deu certo, tá bom, não deu certo, tenta outra coisa. Ficou fácil fazer isso, certo? E eu continuo caretinha, eu continuo metódica, eu continuo com a minha agendinha, entendeu? Mas se algo acontece e sai do controle, eu rearranjo e consigo me manter bem. E eu não desconto mais no outro, né, aquela frustração que eu sinto por não seguir o meu plano, digamos assim. Então, isso para mim foi muito bom. Eu acho que não fala assim, você é totalmente zen porque você pratica yoga. Muitas vezes a pessoa fala, nossa, você pratica yoga e você consegue, você tá nervosa agora? Eu acho que assim, eu sou humana, tenho nervos. E, Marcel dando positivo porque você me fala isso, né? Mas eu acho que o grande aprendizado que a gente tem é conseguir muitas vezes olhar a situação com distância, com distanciamento e poder refletir sobre aquilo, nem que não seja instantaneamente, né? Mas Sim. te dar uma percepção melhor sobre os seus gatilhos, né? O que dispara, o que dispara essa reação em mim, né? Por que eu reajo dessa forma? É a mesma coisa quando você está numa postura muito difícil, né? Nossa, por que eu tô assim nesse momento, né? É uma reflexão mesmo sobre você e sobre os gatilhos que despertam, né? Exatamente. Você toma consciência de você, né? Você passa a se conhecer e não é um problema identificar seus defeitos, não é um problema perceber suas fraquezas. É bom que você note mesmo suas fraquezas, né? É bom que você perceba que fica frustrada, quer fazer uma postura e não consegue. E a gente fica frustrado mesmo na prática, na sala de prática. Reconhece essa frustração, aceita ela mesmo, sabe? Isso não é um problema. E supera isso, né? Se reconstrói. Você sabe no yoga que se hoje você não faz algo, mas se você se dedica, você consegue fazer aquilo ali depois. Então, na vida é a mesma coisa. Na vida você tenta uma coisa, você não consegue, aí você faz, tá bom, eu vou continuar tentando até conseguir, porque você sabe que você pode conseguir depois, né? Então, eu acho que o yoga ensina isso. O yoga ensina a ter paciência, o yoga ensina a ter persistência, o yoga ensina a você ser íntegro, né? E tipo, se eu quero alcançar uma postura, se eu quero alcançar um nível de pranayama, né? Se eu quero meditar tanto tempo, né? Com a mente silenciosa e tal, eu vou ter que me dedicar àquilo, eu vou ter que me comprometer. Eu acho que a ideia de compromisso é muito forte, né? E de ética com você mesmo o tempo todo. Então, niyama, né? Como Isso, as pranayamas, que é a respiração. Exatamente. Não, aqueles, como se fossem uns mandamentos, assim. Os yamas e niyamas, isso. Isso. Uma filosofia sobre como enxergar a vida, né? Porque às vezes a gente pensa, pratica yoga, é impossível, né? Você vive yoga, né? Você é yoga, você pratica isso para sua vida, você não tá só fazendo yoga quando você tá naquele tapete, no tapete. Naquele momento, né? Tem que a prática ela se estende pela vida, o que você tirou dela, né? Muda você, né? Muda você enquanto indivíduo. Não é só um praticante, é a sua forma de viver no mundo. Fica outra, passa a ser outra mesmo. E assim, transferindo isso para as posturas, né? Tipo,
igual você falou, pela frustração de fazer ou não fazer uma postura, né? Executar ou não executar corretamente, ou executar com auxílio. Eu acho que isso também, assim, a gente tem que parar um pouco de se comparar, né? E até, assim, é complicado falar que, nossa, a pessoa entra ali e não tem que se comparar com ninguém. É difícil, né? E não se comparar também é uma coisa que mexe, né? Porque, poxa, eu quero me sentir melhor porque eu faço melhor do que essa pessoa, né? Ou tô me sentindo muito mal porque eu não faço igual a Marcela. Tem que se aceitar, né? Tem que aceitar as limitações de si. Tem que tomar consciência de que você tem que se aceitar e aceitar os seus limites, né? Sim. A gente diz isso, que a jornada é individual. Então, não é competição, a sala de aula é coletiva, mas não existe competição entre os alunos, cada um tem seu momento, e é muito saboroso ver a sua própria evolução. Por exemplo, eu dando aula, quando eu vejo a evolução de um aluno durinho, né, ou uma aluna inexperiente, que de repente faz uma coisa que eu olho assim e falo, Jesus, conseguiu fazer como, né? É bonito para eu ver, sabe? Para mim, quando eu vejo aquilo ali, eu faço, nossa, eu me sinto realizada. Totalmente. Imagina, então, assim, então não precisa se comparar, porque no fim é bonito, sabe? É bonito igual, né? Mas tem uma coisa super interessante, sabe, Maria, que quando você tem uma turma com níveis diferentes, né, de praticantes, mas você tem um ou outro mais avançado, tem uma coisa que acontece que é muito interessante. Os avançados estimulam os outros a se dedicar mais. Não é uma competição má, não. Não é uma coisa assim, ali tá disputando para ver quem é melhor. Não. Mas é tipo assim, aqueles que começaram conseguem ver ali ao lado onde podem chegar. E aí eles começam a se dedicar. Existe um compromisso maior. Igual quando você tem uma turma. 60 anos. Exatamente. Perfeito. Quando você tem uma turma, assim, todo mundo no mesmo jeito, iniciante, é como se aquilo ali fosse o topo do yoga e o pessoal não se estimula a continuar, a se dedicar mais, a se comprometer. Então, isso que você falou... Inalcançável, né? Isso, perfeito. Exatamente. Aí faz assim, eu vou até desistir porque eu nunca vou chegar aí e tal. Mas tendo um colega do lado, te ajudando até, não sei o quê, isso é um estímulo bacana. Isso é interessante. E sobre lesões, o pessoal perguntou também aqui na caixinha se leva muita lesão, se é uma atividade difícil, que traz algum malefício, vamos falar assim, para a saúde, né? Sim, é importante falar isso porque eu às vezes começo a falar na sala de aula, né, do tipo, existe um mito, né, do que o yoga salva. Por exemplo, eu recebo muito aluno que tem vários problemas de saúde. Tipo, já passaram por vários médicos, nenhum médico achou a causa, aí vai para o psiquiatra, o remédio não resolve, vai para o psicólogo não resolve, aí alguém faz bem assim, por que você não faz yoga? Yoga resolve tudo. Então, depois que você tentou tudo, que nada deu certo, aí a pessoa aparece no yoga, né? Por recomendação de profissional de saúde. E aí chega lá na sala de prática, porque eu vim fazer com yoga, porque eu sofro disso, não sei o que, eu fiz, o yoga não vai fazer você levitar, nem você vai entrar no mundo transcendental, não é a salvação para sempre dos seus problemas. Então, essa ideia do yoga como uma pílula milagrosa, isso é um mito, né? E aí, se você não toma cuidado, você realmente se acidenta. E aí, os acidentes acontecem nos 3 níveis. Você pode ter acidentes de nível orgânico, físico mesmo, lesões como distensão muscular, rompimento de tendão, uma queda, né? Às vezes você tá de cabeça para baixo e aí não cuida, cai mesmo. Cai, machuca a perna, machuca o braço, entendeu? E fica inchado mesmo, certo? Você tem uma queda como outra qualquer. Então, é importante isso, conhecer quais são os seus limites, o que você não consegue fazer, não faz. Não força nada, porque igual qualquer outra atividade física lesiona. Se tem medo de fazer qualquer coisa, também não faz. O medo faz com que você não se prepare adequadamente para a execução da postura, então é melhor sentar e esperar, tá? Porque realmente pode gerar problema. Então existe a lesão física,
tá? Existe a lesão em nível de respiração. Muita gente fica fazendo pranayama de forma descontrolada, causando hiperventilação no cérebro, e isso pode vir a promover, tipo, paralisia facial e outros danos cerebrais por causa do excesso de pranayama, que é o excesso de respiração acelerada ou vagarosa, né? O pessoal acha que o pranayama, se colocado em prática, vai também tornar você um ser supremo, levar à iluminação, e aí, de repente, você causa um dano muito sério no seu cérebro. E até a meditação. A meditação, se você também não faz de forma adequada, orientada, se você embarca naquela ideia de ficar 2 horas meditando sem parar, né, que assim você vai também alcançar o nirvana. A gente tem vários indícios, né, e vários relatos de pessoas que desenvolveram transtornos mentais por enveredar pela meditação sem uma orientação. Então, no yoga, né, que são esses 3 braços, o asana, o pranayama e a meditação, né, que é a postura física, a respiração e o trabalho mental, todos os 3 podem causar lesão se você não faz de forma apropriada. Mas se você tem orientação e se cuida, dá certo. É importante praticar com orientação, né? Não assistir um vídeo na internet e falar, não, massa, vou arrasar. Vou fazer isso aqui. Vou fazer isso. Às vezes exatamente. Uma postura inocente, né? Que a gente nem tem o medo, né? O medo nem chegou ali e sem orientação pode ocasionar, como tudo na vida, né? Pode ocasionar lesões, né? Sim. Exatamente. Certo. Então existem esses riscos, diga. Não. E eu queria também, né, que você esclarecesse, tem dúvidas recorrentes de praticantes que sempre fazem a você? Tipo, essa é uma pergunta coringa, todo mundo me faz, que a gente não fala. Tem a pergunta de que só pratica yoga quem é magro? Essa é recorrente. Eu já ouvi essa também. Isso, eu ouvi essa semana, né? E aí, volta e meia eu tô ouvindo. Alguém manda uma mensagem via Instagram. Yoga emagrece? E aí, vamos lá, né? Para a explicação do yoga, se o yoga emagrece. Então, a primeira coisa o yoga não é uma atividade aeróbica como aquela da academia, então não emagrece igual a academia. Então, se você quer perder peso com rapidez, é academia de ginástica, é correr, é caminhar, é fazer musculação, sei lá, faça qualquer outra coisa, menos yoga, tá certo? Yoga você pode vir a perder peso, mas de uma forma muito mais longa, né? E, na verdade, você não vai perder peso por causa do exercício. Você vai perder peso porque você diminuiu a ansiedade e o nervosismo e por isso vai atacar menos a geladeira. É outra? E aí, porque, na verdade, 1 hora de prática não é 1 hora de exercício intenso, né? Então, a gente começa uma espécie de alongamento ou de preparo corporal. A gente chega a suar durante, no máximo, 15 minutos, que é quando a prática fica um pouco mais intensa, mais puxada. Então, a gente tem o cume da prática e depois ela vai descer de novo, né? Então, assim, o yoga não acelera o metabolismo, tá? Você pode catar na internet, tem alguns sites que vão dizer, se você pratica yoga, acelera o metabolismo. Não, isso é mentira, isso não acontece. Pesquisas científicas já deixam comprovado que isso não rola. Inclusive, para quem é praticante de Ashtanga, o metabolismo também não acelera, de acordo com cientistas. Mesmo essa versão mais acelerada, como você respira de forma muito tranquila, sempre compassado, respiração e movimento, isso garante que o metabolismo ele não dispare, tá certo? Então, mas é essa respiração, essa consciência que vai fazer com que após a prática você relaxe, você esteja relaxado no seu cotidiano. E aí, assim, quando você tem problemas, você não desconta o problema mais na comida. Você resolve o problema. Então, esse processo de não atacar a geladeira nem a despensa é isso que faz você perder peso. E não o exercício físico. E eu acho que assim, muda um pouco também do seu desejo, né? Como você disse, a sua vontade de atacar a geladeira ou cometer excessos, né? Ou buscar algo que não é tão saudável. Porque assim, isso reflete um pouco também, né?
um pouco indiretamente na prática, né? Por exemplo, aquele dia eu comi exageradamente, no dia seguinte a minha prática não foi tão, Uhum. não vamos falar boa, né? Mas não foi como deveria ser se eu não tivesse cometido aquele exagero, né? Então isso faz você tomar um pouco mais de consciência sobre o que você está colocando no seu corpo, né? Para que na hora da prática não interfira, né? Isso, perfeito. Você vai começar a raciocinar sobre o que você come todo dia, porque isso vai interferir na sua prática de yoga. Se você for comer feijoada, você não vai praticar yoga depois, porque você vai vomitar, vai passar mal, vai suar muito, não é confortável. Então você vai realmente rearranjar a sua dieta, né, para conseguir praticar. De fato, isso acontece. E aí, no fim, existem muitos praticantes de yoga, não é só os magrelos que fazem yoga, né? A gente tem diversos corpos e no yoga a gente aceita os corpos. Então, o professor de yoga, inclusive, não manda ninguém emagrecer. Me perguntaram isso essa semana. Mas se você encontrar uma pessoa, porque 10% do peso acima do normal já é obesidade. Eu fiz, para o yoga não existe isso. No yoga é aceitação. Se a pessoa quiser perder peso, é ela que escolhe perder peso. A gente, enquanto professor, não vai dizer para ninguém para emagrecer. Inclusive porque os mestres de yoga são todos barrigudinhos. Não tem... É aquela saliência. Exatamente. Mas é porque existe uma comercialização da imagem, né? Primeiro que é uma coisa mais elitizada, né? Não é tão democrático quanto deveria, né? Inclusive, quem quiser compartilhar essa live para pessoas que acham que deveriam escutar mais sobre isso, eu fiquei à vontade de compartilhar. Mas eu acho que a gente tem que trazer isso para uma coisa mais democrática, né? É para quem está com qualquer peso, é para quem tem a sua possibilidade financeira, né? Tem movimentos de yoga gratuito, né? Tanto online quanto em locais. Você mesmo, né? Você mesmo dava aula gratuitamente no Parque da Sementeira, não é isso? Sim, isso. Eu fiz por acho que quase um ano. O movimento do Yoga no Parque continua, né? Só que agora é online, é o Hatha Yoga Voluntário, é o perfil, quem administra é a Carla, é outra professora de yoga com quem eu fazia parceria. Mas aí eu comecei a trabalhar no mesmo horário, acabou chocando, mas o Hatha Yoga está lá funcionando, né? Bem vitalizado, bem vitalizado. Democratizar, né? E desmistificar, né? Para você praticar tem que ser aquele estereótipo. A Bru falou aí que não rende tanto quanto se você se alimenta melhor, com certeza, né? Você gera algum problema no dia seguinte. E a Denise está perguntando se quem tem problema na coluna pode praticar. Isso também é uma pergunta recorrente, né, Marcelo? É verdade. Bom, eu vou falar com juízo de causa, porque eu usei aparelho de coluna a adolescência toda, tá? Então, eu usei aquele aparelho ortopédico até aqui, dos 12 aos 17. Então, eu fui uma pessoa com muitos problemas de coluna e eu tirei o aparelho por volta dos 17, quase 18 anos de idade, com a recomendação médica de que eu deveria fazer musculação para manter minha coluna forte, né? Porque como eu cresci com aparelho de coluna, os músculos das minhas costas não desenvolveram muito bem. Então, se eu não fizesse musculação, minha coluna poderia voltar a se curvar, né? Porque ela não tinha, meus músculos não tinham força para manter minha coluna reta. Quem mantinha reta era o aparelho. E aí eu comecei a fazer musculação e foi na musculação que eu encontrei o yoga. E aí o Iyengar Yoga virou um método também que eu pratico por causa da minha coluna. Porque é o Iyengar Yoga que exige que você mantenha a coluna reta o tempo todo e todas as posturas têm que ser alinhadas. E se você percebe, as costas é um dos principais focos do Iyengar. Então foi no Iyengar que eu consegui manter minhas costas fortes para minha coluna parar de doer. Então, sim, quem tem problema de coluna pode praticar, tanto quem tem dores na lombar, quem tem dores aqui nessa área. De início, algumas posturas não são recomendadas, mas a gente cria uma estratégia de fortalecimento aqui do baixo ventre e da parte da lombar, assim como aqui, né, de suavizar as tensões, e sim,
pode praticar, porque eu tô nessa por causa da minha coluna mesmo. Aí, ó, uma aluna sua falando que tem 62 anos e consegue acompanhar bem as aulas da Marcela. Olha, com certeza, as aulas eu acho que são benéficas, inclusive. Minha mãe, eu não sei se ela está aí participando, mas ela tinha, né, muitas dores nas costas e ela observa que com a prática, a vida dela, a qualidade de vida dela em relação à coluna melhorou bastante. Eu também tive problemas recentes com a gravidez, né? De dor nas costas e hoje sou, assim, abençoada por não ter mais essas dores, né? Eu acho que realmente, outro dia, até aconteceu com uma cliente da Denise, não sei se ela vai lembrar, teve uma posição que a gente fica deitado que força muito a lombar, né? Eu acho que com a prática, o fortalecimento do core, ele ajuda, né? No alinhamento postural, nessa curvatura, né? Quem tem muito acentuado o fortalecimento do abdômen, né? Auxilia a reduzir essa pressão e aliviar as dores, né? Minha mãe melhorou muito. Realmente, que bom. ela se queixava demais e agora ela se queixa bem menos, né, mãe? Deixa eu ver, tinha uma pergunta aqui para cima também, se tem uma frequência ideal para a prática. Olha, assim, as escolas vão te falar que você tem que praticar de 2 a 3 vezes por semana, tá certo? É tradicional os professores dizerem, tipo assim, quando eu comecei a praticar, eu ouvia muito, Marcela, se você quiser levar o yoga a sério de verdade, você tem que fazer 3 vezes por semana. Eu ouvi essas coisas. Mas a verdade é o seguinte, eu tenho alunas mesmo que só praticam comigo 1 vez por semana porque é o que podem, tá certo? Tem filhos pequenos, outras precisam levar as crianças para a escola às 7 da manhã e depois pegar num outro horário que choca com os horários das aulas. Então, elas só pegam aula comigo no sábado, tá certo? É o único horário que elas conseguem praticar. E aí, ano passado, em julho do ano passado, eu recebi uma aluna com dores sérias aqui no ombro e no braço. Ela é pianista profissional. Ela não me contou que chegou com essas dores, né, na aula. E aí ela começou a praticar comigo 1 vez por semana só, tá certo? No sábado de manhã. O que aconteceu? Ela disse que uma vez ela sentou para fazer um depoimento, né, durante a aula, e ela falou que depois de 1 mês fazendo aula de yoga, ou seja, 1 vez só por semana, acabaram as dores dela no braço. Então ela disse que estava com dores horrorosas, de não conseguir. Ela acordava de madrugada chorando de dor, né? Ela tinha parado de tocar, uma série de coisas, e depois de 1 mês praticando yoga, sumiram as dores, né? E aí 3 meses depois daquele depoimento, ela foi fazer o recital dela, passou 1 mês viajando, tocando de novo. Então, não vou dizer para você que tem que fazer 3, 4, 5 vezes. Você vai ver o que é que você consegue no seu cotidiano, qual é a sua necessidade, e aí a prática vai entrar. Se você só tem condições de 1 vez por semana, é 1 vez por semana. Se você começou a gostar e acha que pode trocar algumas coisas do seu cotidiano por uma 2ª vez por semana, você vai fazer 2 vezes por semana. Se você se apaixonou e aquilo ali vai virar prioridade da tua vida e você vai abandonar algumas outras coisas, porque pode acontecer, você faz 3 vezes por semana. Então vai sentindo o que é possível e vai encaixando no teu cotidiano. Eu acho que é mais justo dizer isso. Sim, a Denise falou, deve ser maravilhoso. Denise está convidada para a nossa aula de sábado, 10h30, ou terça, 18h30, né? E você falou, tipo, a outra modalidade, como que eu posso falar? Que o Ashtanga. Outro método. Outro método. É um outro método. Por exemplo, a gente pratica 6 vezes na semana, né? E descansa 1. Sim. Ou para de praticar na mudança das luas, né? Nas transições de lua cheia, de lua nova a gente não pratica, né? Mas até nisso falo que deve ter um intervalo, uma pausa, né? Para as mulheres não se recomendar a prática
durante o período menstrual, né? Pelo Uhum, menos 3 sim. primeiros dias. E, assim, isso no Ashtanga, né? Não sei se no Iyengar tem alguma A gente recomendação. continua praticando. A gente Continua, né? continua praticando, só não fica de cabeça para baixo. Exato. Eles falam que Só principalmente não. não executar as invertidas Uhum. durante, né, até o final do ciclo. Né? Até o final do ciclo não Isso, fazer nenhuma inversão. Mas tem, é né? isso. A prática pelo menos é diária, mas tem a recomendação de Isso. descansar uma vez por semana. No Iyengar não, no Iyengar Entendi. é livre, né? Tanto é que eu pratico todos os dias mesmo, sábado e domingo. Eu até, inclusive, faço uma live domingo, 11 horas da manhã. Virou Eu uma mania acompanho. da quarentena. Virou uma mania da quarentena. E sem nenhum problema. Você vai, assim, se o corpo reclamar, se você estiver gripado, se você estiver cansado, a prática modifica um pouco, mas a gente pratica mesmo doente, inclusive. É uma cachaçinha, né? Vamos falar, é uma cachaçinha. É, é isso mesmo. E você sente diferença assim, quando você não faz? Eu imagino Sim, que você é muito mais do que, né? Eu que sou uma pessoa iniciante, mas você sente essa diferença quando você não faz? sim. Sinto uma diferença física, né? O corpo fica um pouco travado mesmo. Você sente não fazer as coisas direito. E psíquica, psicológica mesmo. Quando eu pratico, eu fico mais tranquila mesmo. Mais Hoje, por tranquila, exemplo, as eu coisas não fiz, eu acontecem. não pratiquei, parece que tem algo faltando, assim, né? Tem É, algo isso. que não fez o meu dia. É como se eu pulasse uma refeição, como se eu não tomasse um banho, como se É, eu escovasse um dente em determinado horário. A prática, eu acho que a gente insere como uhum. né, uma das coisas da sua rotina, né? Eu É como sinto respirar. quando eu não pratico. Me esforço ao Sim, máximo para praticar sempre. é Então, bem isso. Você sente como se fosse tomar banho. É igual a tomar banho, como você falou. Tem que praticar. Senão você não sente bem. alguém mais tem alguma pergunta? Marcela dá aulas também. Hoje é o dia que depois daqui ela vai dar aula. É verdade. Bom, Marcela, então, convidar todo mundo para as nossas práticas Sim. aqui no Clube La Reserve, né? A gente Sim. tem horários nas terças e aos sábados, né? Então, terça, 18h30, sábado às 10 da manhã. E quem quiser vir para conhecer, se aventurar nessa jornada muito bacana que é o yoga, né? Tá convidado. A gente teve um aulão foi fim de semana passado, né? Não sei. No sábado, isso, Foi. às 5 horas da tarde. Quem veio saiu satisfeito, né? Geralmente sai Sim, satisfeito. Então, convidar todo mundo aí, Sibila falando. Sibila gostou da aula, Sibila veio. é Tá verdade. bom? Ai. Então, tá bom. Todo mundo convidado. Obrigado pela presença, né? Eu não sei É salvar essa verdade. live, mas, Marcela, se você Eu souber, salvo e te mando. eu sou um pouco alienada dessas coisas virtuais, mas deixar salvo para quem quiser assistir depois. Tá bom? Convidar todo mundo para sábado. Então venham, se organizem, marquem na agenda, bota o despertador para acordar no sábado de manhã, que é 10 horas da manhã, ou seja, deu tempo de fazer tudo em casa. Isso, deu tempo de fazer tudo em casa para relaxar, porque aí é garantia de que o sábado vai ser bem bom, entende? Você depois vai voltar para casa, vai almoçar com outra vibe, né? Com outra intenção, vai cuidar da família com outra cara, com outro pensamento. O fim de semana realmente vai ficar diferente. Sim. Então tá bom. Obrigada, viu? Gratidão pela sua Eu que presença. agradeço. Tá bom. E até sábado. Até sábado. Beijo. Tchau, Beijo. tchau. Namastê. Namastê.